Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aos nossos estudos, muita paz, muita luz. Hoje nós vamos entrar no nosso estudo do Evangelho, como é aos domingos, e nós vamos falar do capítulo 8 do livro do Apocalipse. Nós estamos estudando aí todo domingo um capítulo do Apocalipse. Os 7 anteriores estão salvos aí no IGTV. E hoje a gente vai passar para o 8º capítulo. Lembrando que o Apocalipse ele é o último livro da Bíblia, e a gente está pegando o Apocalipse dentro de um conceito da doutrina espírita, do Evangelho, aí, com a ajuda da espiritualidade amiga, que está nos direcionando nesse estudo. O Apocalipse que foi escrito pelo apóstolo João, querido discípulo amado de Jesus, e a gente está tentando trazer o conteúdo dele de uma maneira mais, vamos dizer assim, mais fácil de se entender. A gente sempre ressalta que todo conhecimento espiritual, todo conhecimento do Evangelho, são conhecimentos que têm capacidade de entrarem, ou seja, o nosso entendimento deles são graduais. À medida que a gente vai estudando, a gente vai entendendo, e hoje a gente entende mais do que amanhã e vice-versa, a gente vai entendendo cada vez mais, Cada vez que a gente lê, a gente vai ter uma percepção mais aprofundada daquele ensinamento, tá certo? Aí a gente vai fazer a leitura aqui, como a gente tem sempre feito, a gente vai ler os trechos e a gente vai comentando um pouquinho, Lembrando, que a gente está no capítulo 8, que fala do 7º selo. Lembra que no último estudo, no último domingo, nós falamos dos 6 primeiros selos, que o cordeiro abre, Lembrar que os 6 selos são a representação não só dos nossos chakras, dos nossos centros de força, cada um dos selos é um deles, e também uma representação da nossa jornada evolutiva, porque o número 6 é o número do nosso estágio evolutivo atual, ou seja, o reino humano. Na humanidade, dentro das camadas evolutivas do espírito, é o 6º estágio. Isso aí de uma quantidade de números infinitos. Nós estamos no número 6 ainda. Isso é até falado aqui na Bíblia. Então nós vamos continuar a leitura aqui, tá? Qualquer coisa, qualquer dúvida, qualquer questão que queiram trazer, é só falar que a gente para aqui e a gente conversa, tá certo? Bem-vindos a todos aí que estão chegando, que Jesus nos abençoe. Então vamos lá. Tendo o cordeiro aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E vi os 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, aos quais foram dadas 7 trombetas. Olha que interessante. Então, quando se abre o 7º selo, faz-se silêncio no céu. Então, o 7º selo, tá? Aqui nesse contexto aqui, é o nosso chakra coronário, que é o que está porque coronário que está na cabeça, na coroa, eles chamam de coronário porque ele, aos olhos dos médios videntes, esse chakra aqui ele parece uma coroa. Os orientais chamam ele de lótus de 1000 pétalas também, tá? E ele fala assim, aberto esse selo, ou seja, aberta a nossa percepção para as questões superiores, faça silêncio no céu. O que é o silêncio do céu? É o momento que a consciência ela para de brigar com a gente. Tá? O céu, vamos lembrar, o céu na Bíblia, tá? Sempre representa consciência. Então o silêncio do céu, o silêncio da consciência, é um momento espiritual no qual nós vamos parar de entrar em conflito com a nossa consciência. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um texto lá que o Kardec coloca da Bíblia mesmo, que é aquele texto famoso do sede perfeitos. E sede perfeitos, Jesus fala assim, sede perfeitos como o vosso Pai Celestial é. Então Jesus nos pede para sermos perfeitos. E aí o pessoal fica encafifado com esse texto, porque como é que eu vou ser perfeito? Como é que eu vou ser perfeito igual a Deus? Mas Jesus não fala Deus, ele fala o Pai Celestial, o Pai que está no céu. Ou seja, nós temos que ser perfeitos de acordo com o nosso nível de consciência. Então, quando se abre esse selo, é o momento em que o espírito imortal, é o momento que nós vamos parar de cometer aquilo que nós chamamos de pecado. Tá? Mas qual que é o conceito de pecado? Muitas pessoas, ao longo aí dos milênios, dos séculos, entenderam que pecado é quando eu não sigo determinada regra religiosa. Ou seja, a igreja manda eu não comer carne, eu como.
A igreja fala que eu não posso fazer sexo antes do casamento, eu fiz. Isso seria pecado. Tá? Mas pecado, do ponto de vista espiritual, pecado mesmo, é tudo aquilo que fere a minha consciência. Então, o que é pecado? Pecado é quando eu faço algo que eu conscientemente sei que está errado. Que eu conscientemente entendo que eu não deveria fazer e que se eu me esforçasse um pouco eu não daria conta de fazer. Ou seja, o pecado ele não está escrito num livro sagrado, nem num lado de fora, e nem eu ou alguém vai dizer para o outro qual que é pecado. Lembra que Jesus fala, ninguém julgues, né? À medida com que julgar, ele será julgado. O que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que a nossa consciência, nosso nível de consciência, que nos diz o que é certo e errado, só serve para avaliar a gente mesmo. Então, assim, claro que existe um nível social básico, né? A nossa sociedade tem um nível de certo e errado que é básico para a humanidade inteira. Né? Todo mundo já chegou nesse nível. Né? Mas individualmente falando, pecado é tudo aquilo que fere a minha consciência. Nesse momento aqui faz silêncio no céu, ou seja, a consciência não está mais sendo ferida. Ela não está mais reclamando. A consciência deixa de ser uma ferramenta de culpa, porque nós transformamos a consciência muitas vezes numa ferramenta de culpa, né? E vira aquilo que ela nasceu para ser. Né? A nossa conexão com o divino. A consciência ela existe para nos conectar com Deus. Boa noite para aqueles que estão chegando. Nós estamos estudando o capítulo 8 do livro do Apocalipse na Bíblia. Aqui, ó. Né? Na minha Bíbliazinha aqui. Né? Estamos lendo aqui. Então faça silêncio no céu por quase meia hora. Uma hora, espiritualmente falando, equivale a 200 anos. Tá? Espiritualmente falando, uma hora, isso é um símbolo, tá, gente? Não quer dizer que no mundo espiritual uma hora é 200 anos, não é assim, tá? Aqui é uma simbologia, tá? Então, uma hora equivale a 200 anos. Por que a consciência faz silêncio? Por que o céu fica em silêncio 30 minutos? 30 minutos são 100 anos, tá? 100 anos é a média de vida do ser humano, tá? Então, o ser humano pode chegar até 100 anos. Então, o que vai acontecer? A partir daquele momento que o coronário desperta, que o nosso chakra coronário desperta, a nossa consciência, nas próximas encarnações, durante meia hora, ou seja, a meia hora é o tempo de uma encarnação, tá? Então, eu falo assim, passou meia hora, é o tempo da encarnação. Nós somos os trabalhadores da última hora. Quando começou a última hora? A última hora começou no ano de 1857, com o lançamento do Livro dos Espíritos. Então nós estamos vivendo a última hora, que vai terminar em 2057. Lembra que o Chico fala que o Emmanuel fala para o Chico que a gente vai estar no mundo regenerado em 2057, já vivendo um mundo regenerado de alguma forma? Tá pertinho, faltam 37 anos. Então nós estamos nos últimos 15 minutos da última hora, tá bom? Então simbolicamente uma hora, a última hora equivale a 200 anos, um período de tempo de 200 anos, tá? Esse é o símbolo aqui, que são 2 encarnações, tá? Então, muitos livros vocês vão ver que falam que muitos de nós somos espíritas, no sentido da espiritualidade, não tanto da religiosidade, tá, gente? Que o mais importante é o conceito espiritual de segunda vinda. Ou seja, nós já fomos espíritas, ou já conhecemos as verdades espirituais. Quais que são? Reencarnação, vidas sucessivas, causa e efeito, lei da responsabilidade, lei do trabalho. Já é a segunda encarnação de muitos de nós, dentro desse conteúdo, ou seja, na última encarnação já estava envolvido com as verdades do Espírito, agora também. Então ele está querendo dizer isso, por isso nós somos os trabalhadores da última hora. Tá? E Jesus fala com a gente, velem comigo pelo menos uma hora. E no nosso caso aqui hoje, a última hora é 15 minutos. Tá? O que são os 15 minutos? É o período de tempo que vai de 2007 até 2057. Nós já estamos em 2020, então é menos ainda que 15 minutos. Pra gente fazer. Então, calma, tá passando, as provas estão acabando, o despertar do espírito é um sinal de que as coisas vão mudar. Olha só. E aí fala que ele viu 7 anjos, O número 7 também está associado com a perfeição, tá? Todas as vezes que na Bíblia eles querem colocar algo que é perfeito, conceito de perfeição, eles colocam um número 7, tá? Então eles veem 7 anjos. O que é o anjo? O anjo é um mensageiro. Então são 7 anjos, são uma mensagem perfeita. Uma mensagem que vai vir não do lado de fora, mas do lado de dentro. E a gente lembra que muitas pessoas,
Às vezes a gente conversa, fala assim, nossa, quando eu leio uma coisa num livro, eu pego lá um livro do Chico, do André Luiz, do Divaldo, eu pego lá o livro dos Espíritos, eu leio, parece que eu estou lendo aquilo pela segunda vez, parece que aquilo ali é... Eu entendo aquilo tudo eu faço, nossa, isso aqui bate com o que eu acredito. É exatamente por causa disso aqui, ó. É a mensagem que vem de dentro. Porque, na verdade, despertar espiritual não é um processo do lado de fora. Não é que você vai ler um livro e vai te acordar, porque é espiritualidade. Muitas vezes o livro é um gatilho que vai te lembrar dos seus compromissos assumidos com o mais alto. E aí, esse despertar, né, é uma mensagem perfeita. Então são 7 anjos aqui, que tem 7 taças. Tá? Nós vamos falar das taças aqui, ó. Né? 7 trombetas, tá? As taças é depois. Né? Então vocês vão ver que tem aqui, ó. Nós temos um simbolismo triplo aqui, ó. 7 selos, depois 7 trombetas, depois 7 taças. Tá? E todos eles têm uma conotação espiritual. Vamos lá? Depois veio outro anjo e parou diante do altar. Né? Então veio o anjo, o mensageiro. Né? O anjo é sempre o mensageiro. E ele para diante do altar. O que é o altar? O altar é o local onde se adora. O altar é onde você tem o culto religioso. E qual que é o altar? O Leon Denis, né, que é um filósofo espírita que foi contemporâneo do Kardec, ele viveu mais ou menos uns 20 anos depois do Kardec, assim, né? Ele falava que o nosso altar é o coração. Né? Então, onde que fica o nosso altar? Onde que é o lugar mais sagrado do nosso templo, do nosso corpo, do nosso espírito? É a nossa intimidade. E aí vem um anjo, um mensageiro, que vai parar diante do altar. Ou seja, vai chegar a mensagem lá na nossa intimidade. A mensagem espiritual ela vai tocar o nosso íntimo. Ela vai tocar o nosso interno. Né? Boa noite aos que vão chegando. E, olha só. Tendo um turíbulo de ouro. Para quem não sabe, gente, turíbulo é aquele objeto que normalmente o padre usa, que eles enchem com a fumaça, né? E o padre fica balançando aquele trem para trás e para frente, jogando fumaça em todo mundo. Aquilo ali é um turíbulo, tá? E o que representa o turíbulo, né? Aqui, ó, um turíbulo de ouro. Por que ele é um turíbulo de ouro? O que o turíbulo faz? Ele faz com que uma coisa que é sólida, né, vire fumaça. E por que ele é de ouro? Porque ele é de valor real. Então, qual que é o turíbulo de ouro que nós temos? É a nossa vida, as nossas ações, essa prática, que vai transformar a matéria, né, em fumaça. Olha só. Aqui, ó. Tendo o turíbulo de ouro. Foram-lhe dados muitos perfumes. O que é o perfume? O perfume é a nossa ação. Né? Antigamente, na época, né, de Israel, lá do Israel de 2.000 anos, 3.000 anos atrás, dos gregos, dos romanos, dos egípcios, eles acreditavam que os sacrifícios eram agradáveis aos deuses. Então eles matavam o animal, queimavam, e eles achavam que aquela fumaça, né, com aquele cheiro de churrasco lá, né, chegava até os narizes dos deuses, e os deuses achavam aquilo bom demais. Eu vou dar um presente para esse cara, porque esse cheirinho desse sacrifício está ótimo. Isso aqui é um símbolo, tá, gente? Na verdade, o sacrifício aqui é a nossa conduta. E o cheiro que vai, né, até o plano superior, né, o que é? É o reflexo da nossa vibração no bem. Esse que é o símbolo do turíbulo aqui, ó. Foram-lhe dados muitos perfumes, a fim de que oferecesse a oração de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono de Deus. Então o que está falando aqui? Né? A gente imagina um trono, um altar, né? Na verdade o altar de ouro é a nossa intimidade, o trono de Deus é a nossa consciência. Né? E o que vai ser ofertado na nossa consciência? As nossas ações no bem. Esse é o sacrifício agradável. O que é o sacrifício agradável? Não é eu comprar um boi e dar lá e mandar o cara matar e queimar o boi para Deus, não. Não é eu fazer uma doação para a igreja, não. Sacrifício agradável são as obras que eu construo na minha intimidade através das minhas ações de amor. De vivência dos conceitos de Jesus. Quando Jesus me ensina a perdoar, compreender, a respeitar, a conviver. E eu me esforço nisso, eu vou produzir o perfume espiritual. Perfume da mudança da minha vibração. Eles usam o perfume e a fumaça como nós entendemos hoje, vibração, sintonia, afinidade, né? Pensamento, tá? São símbolos para poder dizer essas mesmas coisas. Ou seja, né? O que está falando aqui? Ó? A melhor mensagem que nós vamos dar para Deus são as nossas ações no bem, né? A nossa tentativa de ser uma pessoa melhor, de sermos perfeitos, de atingir a perfeição relativa dentro do nosso
nível evolutivo da nossa capacidade. Porque essa perfeição, ou seja, essa bênção, essa prece, esse sacrifício agradável, ele vai chegar à nossa consciência, que é onde Deus está conectado com a gente, através da consciência que Deus fala com a gente, né? E aí, através das nossas ações no bem, nós estaremos conectados ao mais alto. Nós estaremos, né, fazendo o sacrifício agradável. Tá? Então vamos continuar aqui. Ó. O fumo dos perfumes das orações dos santos subiu da mão do anjo até a presença de Deus. O que isso quer dizer? Que as nossas ações elas vão se fixar na nossa consciência. Então, assim, o fumo das orações... Isso aqui é tudo simbólico, gente. Isso aqui quer dizer o seguinte: o que eu faço gera uma consequência. Toda ação gera uma consequência. Uma ação equilibrada no amor e na luz, no bem, ela vai gerar uma consequência que vai chegar até Deus. Por quê? Deus fala conosco através da nossa consciência. Lembra? Por isso que o chakra aqui, ó, desatou. E aí a consciência ela assume o seu papel não de nos condenar, porque isso, na verdade, não é o papel da consciência, mas de nos conectar com a divindade, com o Pai que está nos céus. Lembra da oração de Jesus? Pai nosso que estás nos céus. Olha que interessante. Não é um céu só, são vários céus. O que Jesus está dizendo no Pai nosso que estás nos céus? O Criador está conectado com a criatura através da consciência. Quanto mais a gente avança no nosso nível de consciência espiritual, mais aumenta a nossa conexão com a nossa realidade divina, com Deus, o Criador do universo, dos universos. Então, à medida que eu cresço, à medida que eu abro minha consciência para a espiritualidade, à medida que eu ofereço o sacrifício agradável, que são as minhas ações práticas no bem, o meu esforço de me melhorar, a minha reforma íntima, a minha transformação, todos os conceitos que estão lá no Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou fazendo o que está escrito aqui. Aí ele fala aqui, ó. O anjo tomou o turíbulo e encheu de fogo do altar e lançou sobre a terra. Olha que interessante. Então o anjo, lembra que foi tudo para a nossa consciência? O anjo pegou o que estava na nossa consciência e jogou na terra. A terra é o nosso corpo físico. Lembra o conceito? Ação e reação. O que nós fazemos na mente, nós jogamos para o corpo. O meu corpo físico ele é o fruto das minhas escolhas enquanto espírito. O que ele quer dizer aqui? Que se eu tiver um equilíbrio espiritual, moral, profundo, isso vai se refletir aonde? Naquilo que nós mais queremos ter resultado, que é a nossa vida material. Tá? A terra, na Bíblia, é a representação do nosso corpo físico, da nossa intimidade, da nossa vida aqui, ó, de encarnado. O mar é a representação da matéria como um todo, a vida material como um todo. A terra é a representação do nosso corpo, da nossa realidade humana, única, que é o indivíduo na terra, na carne. Então, se ele pega aquilo que está no céu e joga, olha só, o anjo tomou o turíbulo, encheu de fogo do altar, fogo é renovação, e lançou na terra. Aí parece que ele está jogando meteoro na terra, quem lê aqui, acha que não, o anjo está jogando bola de fogo na terra, igual aqueles filmes de super-herói, que eu gosto tanto, Mas não é não, ele está falando aqui de realidades íntimas. Ele está falando que no momento que eu me equilibro espiritualmente, isso vai ter um reflexo. E esse reflexo é o meu equilíbrio material, é o meu equilíbrio físico, enquanto ser humano encarnado aqui. Por quê? Porque o mundo regenerado é um mundo recomeçado, reconstruído, transformado, modificado. É um mundo que vai refletir o estado espiritual de seres que já se ajustaram com a própria consciência. Então, quando eu me ajusto com a minha consciência, quando o Pai que está no céu e eu começamos a conversar, quando a vontade do Pai seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu, ou seja, o que a minha consciência fala, eu faço na minha vida material, esse é o pedido de Jesus, porque normalmente nós temos um delay nisso aí, A nossa consciência fala para fazer uma coisa e a nossa terra, fala para fazer outra. O nosso corpo faz outra, porque a gente escolhe fazer. Não é o corpo que é culpado, não, somos nós, E aí continua. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um grande terremoto. Olha que interessante, O trovão é o barulho, Ou seja, uma mudança que todo mundo vai perceber, vai chamar atenção. Houve relâmpago, ou seja, uma coisa rápida. O que é o relâmpago? O relâmpago é algo que é a eletricidade se movendo na velocidade da luz. São mudanças rápidas, transformação. E
um grande terremoto, ou seja, a Terra toda moveu-se, mudou. O que acontece num terremoto? A Terra mexe. A gente acha o terremoto caindo no mundo, acabando o mundo, né? Não. O terremoto que ele está falando aqui são as transformações da nossa vida, de encarnado. Ajustando a minha consciência com as verdades do Espírito, entendendo que eu sou um Espírito eterno, que eu sou alguém, né, que está encarnado com o objetivo de me aprimorar e que a vida material é um instrumento para a vida espiritual, as coisas vão tomar o seu devido lugar. O sofrimento da matéria ela vai desaparecer porque nós vamos entender que a matéria transitória é bela, né, mas ela não é motivo de apego. Nós vamos nos apegar com as realidades do Espírito e vamos experimentar as passagens da vida material. Porque o objetivo da vida material é ser passageira, é ser harmônica com a espiritual, é modificar-se. Tudo na matéria modifica. Porque o objetivo da matéria é o aprendizado e o aprimoramento do espírito. Matéria só existe para se aprimorar e para se aperfeiçoar o nosso espírito. Todas as experiências que existem na matéria existem com o único objetivo de aprimorar e aperfeiçoar o nosso espírito. Sejam elas a riqueza, a pobreza, a doença, a saúde, a beleza, né? A questão sexual, a orientação sexual, a encarnação no corpo de homem ou no corpo de mulher, né? Isso tudo são ferramentas evolutivas. São experiências que o nosso ser imortal, que nós, de verdade, né, precisamos passar para aprender a fixar os valores da eternidade. O amor, a afetividade, a compreensão, o entendimento. Né? Então, esse que é o objetivo aqui. Então, vamos lá. Então, os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocar. Opa! Né? Então, agora nós vamos tocar 7 trombetas aqui, ó. Tá? Vocês viram que os selos acabaram. Ou seja, quando acaba o último selo, quer dizer que nós entramos na regeneração. Nós já somos um espírito que está preparado para tocar trombeta. Né? Cada trombeta aqui é um reajuste para um dos nossos centros de força. Cada trombeta que vai ser tocada isso, fomos apresentados à hierarquia espiritual, falaram pra gente, né, que tem alguém cuidando da gente, lembra? Né? Tem os anciões, tem Jesus, lá, que é o Cordeiro. E eles falaram assim, ó, agora nós vamos falar da evolução de vocês. Né? Da evolução de vocês é assim, e tem alguém que é um Cordeiro, que é a única pessoa que controla a evolução daqueles que estão aqui na Terra, que é Jesus. Então apresentaram Jesus. Ó, Jesus é a referência, o modelo e guia da humanidade, como está lá no Livro dos Espíritos. Aí o que foi acontecendo? Jesus vai nos conduzindo até o despertar, né, da nossa coroa espiritual, do nosso chakra coronário, né, que nos permite ascender para as realidades espirituais. E agora vai ser o momento de tocar a trombeta, ou seja, o momento de nós começarmos a transformar realmente, definitivamente, a nossa intimidade e o nosso planeta para o mundo regenerado que nós tanto queremos. Esse é um processo, tá, gente? A gente fala em 2057... Né, que foi a data que o Emmanuel falou para o Chico, não quer dizer que amanheceu, né, 1º de janeiro de 2057, acabou todos os problemas do mundo, não. Quer dizer que nós vamos estar vendo perceptivelmente um mundo bem melhor em relação, né, à década de 40. Né? Na verdade, o Emmanuel falou isso em 1957. O Emmanuel deu 100 anos, né, para o Chico, quando ele falou isso. Então, assim, a gente vai estar vendo uma regeneração acontecendo. E o processo de regeneração é um processo de trânsito, onde nós vamos sair da ruína moral, tá, gente? Não precisa se preocupar, não, que não tá falando de fim do mundo, não, tá? Da ruína moral, da ruína dos nossos erros, ou seja, daquilo que é feito de poeira vai acabar mesmo. Tem muita coisa que tem que acabar, né? Muitos conceitos, muitas situações, muitas ilusões que nós abrigamos aí na nossa sociedade, né? E vai ser um momento que nós vamos começar a perceber que nós estamos reconstruindo. A regeneração é um momento de reconstruir. Então nós vamos ver que nós estamos em regeneração quando nós observarmos que vai estar acontecendo reconstruções, não só na nossa vida, como na nossa volta. No mundo, na sociedade, entre as pessoas. Né? Então vai estar acontecendo uma série de transformações aí na matéria. Tá? Então, vamos continuar? Nós estamos falando do Apocalipse. E aí, Carla, tudo bem? Bem-vinda.
Bem-vindo a todos que estão chegando, tá? Nós estamos estudando o capítulo 8 do Apocalipse aqui, tá bom? Nós estamos no versículo 7. Ó, vai tocar as trombetas aí, ó. Pode assustar os outros aí. Não precisa assustar não, tá, gente? Isso aqui é simbólico. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e formou-se uma chuva de granizo e fogo, misturada com sangue, que foi atirada sobre a terra. E foi abrasada a terça parte da terra. E foi queimada a terça parte das árvores e toda a erva verde. Então o negócio já começou violento aí, né? O anjo jogou, primeiro jogou um meteoro lá, agora esse aqui já vai jogar uma chuva de fogo e sangue, olha só. Então vamos tirar o espírito da letra aqui. O primeiro anjo toca essa trombeta, ou seja, um sinal visível. Tá? Um sinal visível. A primeira trombeta, ela tá ligada com o nosso primeiro chakra. Qual que é o nosso primeiro chakra? Chakra genésico. Responsável pela reprodução, pela força criativa. Né? Quando nós somos criados, o primeiro chakra que nós temos lá no reino subatômico, né, é a capacidade de criar. Tá bom? Né? Então vamos. Então o que vai acontecer, né, nas questões da sexualidade, da criatividade? Uma chuva de granizo, granizo é gelo, né? E fogo. Interessante, né? Calor e frio, alto e baixo, mudanças, né? Disputas no campo da sexualidade, nós estamos vivendo isso, né? Muita gente preocupada com a escolha de um, com a escolha do outro, né? Briga, gelo e fogo, né? E foi atirado sobre a terra, né? Fogo misturado com sangue, ou seja, nas disputas entre as questões da sexualidade, tem uma essência, que é o sangue, tá? É o fogo e o gelo, misturado com a essência. Qual que é a essência do espírito? O espírito não tem sexo. Não importa se eu sou homem, se eu sou mulher, que agora eu sou um espírito imortal. Não importa como eu manifesto a minha sexualidade, o que importa é como eu manifesto a minha afetividade. Porque a sexualidade está diretamente ligada à afetividade. Por isso que as questões da sexualidade, o que ela vai fazer com a Terra aqui? Abrasa parte da Terra. Ou seja, o nosso corpo sofre com os nossos embates sensuais, sexuais, afetivos. Né? E foi queimada a terça parte das árvores e toda a erva verde. Então, muitas vezes, nas brigas com a nossa própria sexualidade, com a nossa falta de aceitação daquilo que nós sentimos e da nossa falta de aceitação do outro, nós estamos queimando a nossa terra. Nós estamos queimando a nossa oportunidade reencarnatória, brigando com os outros ou julgando os outros pelas escolhas que eles fazem. Né? Sejam elas A, B, C, D ou E. Nós não estamos aqui para isso. Mas nós estamos abrasados. Abrasamento. O que é abrasar? Né? O abrasamento é uma execução que era feita em Israel para as pessoas que eram adúlteras ou que faziam sexo com animal, aquelas coisas depravadas. Né? Então, como é que é? Eles enterravam o cara até a cintura se fosse homem e a mulher até o pescoço, né? Quando o indivíduo era mulher, e eles deitavam, abriam a boca da pessoa e derramavam chumbo derretido. Se fosse homem, né? Ficava só metade do corpo, a mulher era enterrada toda. Então o homem pelo menos podia bater a mão, a mulher nem isso. Né? Então queimava a pessoa toda por dentro, isso é um abrasamento. É o fogo que consome por dentro. Muito a ver com as questões da sensualidade, do sexo, né? Desregrado. Né? Porque nós não estamos aqui para falar de sexualidade, nós estamos aqui para falar de esperança. Mas a maioria dos problemas que a humanidade carrega hoje estão ligadas às suas escolhas no campo do sexo. Não a sua escolha da forma de manifestar a afetividade sexual, e sim aos dramas daqueles que não respeitam o papel da afetividade nas relações. Porque nós não somos mais animais que somos levados a instinto, a comportamentos reprodutivos, né? Numa fuga sensorial em busca de um prazer que acaba ali com uns 15 segundos. Somos seres com características espirituais profundas, né? Com nuances emotivas, que precisamos amar e nos sentir amados. E todos aqueles que tripudiam sobre o amor real, não é o amor físico, né? A sexualidade é só uma manifestação do amor, uma das, né? E quem tripudia do amor, né? E acha que a experiência sexual física é mais importante em detrimento da afetividade, ele vive realmente num tormento. Um tormento íntimo, um tormento espiritual profundo, né? São espíritos perdidos, desequilibrados, né? Os espíritos desequilibrados no sexo, né? Nos planos espirituais, são as entidades mais tenebrosas, mais desesperadas, mais lamentáveis, porque são espíritos que desprezam a energia criadora.
que tratam o outro como objeto, né? Que acham que vão medir a sua capacidade humana, né? Na quantidade de companheiros que vão enganar para poder ter vantagem sexual, sejam homens, mulheres, não importa. A questão toda não é isso. Né? Porque quando o Emmanuel define para nós o que é casamento, no livro Consolador, ele fala assim: o casamento é a união estável entre dois seres que se amam. Olha o conceito do Emmanuel. Casamento é a união estável, ou seja, existe uma estabilidade afetiva entre dois seres que se amam. Precisa de padre, de papel, de livro, de cartão. Mas precisa de o quê? Afetividade, confiança e respeito. E nós vemos muitas vezes que nós caímos nessa área. Por isso que a primeira taça, a primeira trombeta, o primeiro grito é mudar esse comportamento. Mudar a nossa forma de trabalhar a nossa afetividade. Modificar a nossa forma de entender o outro. O outro não está aqui para ser objeto do meu prazer, não. O outro é um espírito imortal destinado à luz tanto quanto eu. E esse ser que está do meu lado hoje, como minha esposa, como meu marido, como minha companheira, meu companheiro, é um espírito que tem características, tem sonhos, assim como eu tenho também. Que deve ser respeitado, valorizado, compreendido. Isso é a mensagem aqui. Por isso que a primeira trombeta é nesse primeiro chakra. Vamos acordar aí, ó. Vamos modificar as nossas relações afetivas. Vamos parar de mentir para nós mesmos. Vamos parar de nos aproveitar da fragilidade emotiva do outro. Vamos parar de culpar o outro pelas minhas falhas. Vamos parar de culpar a minha esposa porque eu aprontei na rua. A culpa é da minha esposa, né? Não, a culpa é minha, porque a escolha é minha. Nem é culpa, é responsabilidade. Porque o outro só carrega a responsabilidade sobre si mesmo. Porque escolha é sempre nossa. E a responsabilidade também. E quanto mais o espírito cresce, mais responsável. E quanto mais responsável, mais livre. Quanto mais livre, mais conhecimento ele adquire. Vamos seguir. Então, o primeiro chakra fala das questões da sexualidade, que nós estamos brigando muito aqui na matéria, né? Pra vocês verem que é um trem que está do lado de fora e está do lado de dentro. O segundo anjo tocou a sua trombeta e foi lançado no mar como que um grande monte ardendo em fogo, e converteu-se em sangue a terça parte do mar, e a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu, e a terça parte das naus pereceu. Nossa, é o fim do mundo. Meu Deus, o anjo jogou um meteoro no mar. O que é o mar, gente? O mar é a vida material. A matéria mesmo, que é o mundo que nós estamos encarnados aqui, né? É o contexto social, econômico, político do nosso mundo. É a vida material. É o mar. Toda a história da Bíblia é atravessar as águas. O Noé fez a arca e se escondeu. O Moisés afastou as águas da vida dele. Passou no meio. Jesus andava sobre as águas. Entendeu a referência? Jesus dominava sobre as questões de matéria. Noé se escondeu, Moisés se afastou, Jesus dominava, porque ele andava sobre a água. Um simbolismo bem interessante, mas dá para fazer um estudo só sobre isso. Boa noite, Aleita. Nós estamos no capítulo 8 do Apocalipse. E ele fala aqui, ó, lançou no mar como um grande monte ardendo em fogo. Olha que interessante, é a elevação, né? O monte é o lugar da elevação. O fogo é a renovação, e ele jogou no mar. Ou seja, a nossa vida material está sendo impactada por uma montanha de elevação espiritual. Tudo está sendo diferente. O materialismo, o apego ao dinheiro, ao poder, à vaidade, essa nossa visão utilitarista da vida, essa nossa visão tecnicista da vida, está sendo questionada. Porque ela tem um papel, tem um lugar. O dinheiro tem um lugar. A materialidade tem um lugar. Mas o lugar que nós damos para ele hoje está errado. Não é o lugar verdadeiro que ele merece. Não é a coisa principal da vida. Nós tratamos como se fosse. E aí o segundo anjo que vai lidar com isso, que é o chakra aqui, ó, é o nosso chakra gástrico, é onde estão as nossas emoções, o chakra gástrico, ele trabalha o que? As nossas emoções. Quando você está nervoso, está enfesado, está cheio de fezes. Você para pensar enfesado, tá com aquela raiva, ressentimento, tudo isso ligado aqui às questões da matéria. Briga no trabalho, briga, e corre, e disputa, e papapá, eu tenho que ganhar na vida, eu tenho que ser alguém, e o meu diploma tem que ter mais que o seu, e eu quero ser, eu quero vencer e acontecer e fazer, e tudo ilusão, daqui 50 anos no plano espiritual, aquilo lá não valeu nada. Aí você fica lá querendo reencarnar para voltar, aos trâmites da matéria, e a matéria não te serviu para aprimorar o seu espírito, apenas para te iludir com uma falsa posição de poder, de mando, de dinheiro, que é tão efêmera,
né, que vira poeira em 50, 60 anos. Passou, acabou. Né? E ele fala aqui, ó. E a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu. Olha que interessante. Quem que vive no mar? Gente, os peixes, né? Os peixes vivem no mar. Né? Então a terça parte deles morre. Por quê? Porque eles estão mergulhados na matéria. Lembra que Jesus chama os apóstolos e fala assim, vocês serão pescadores de homens. Né? Se o apóstolo é um pescador, né? E se a matéria é o mar, os peixes somos nós, ou que sejam as pessoas materialistas, que são perdidas dentro do âmbito da vida material, naquela loucura lá, ó, dentro da água o tempo todo. Né? Nesse momento de renovação, o que vai acontecer? Quem está só vivendo a matéria vai morrer. E morte aqui não é destruição, morte é estar parado espiritualmente. Morte, na Bíblia, é sinônimo de não se movimentar espiritualmente. Então, um terço de nós que estamos encarnados está morto, espiritualmente falando. Por quê? Porque a atividade espiritual dele é zero. As relações e as realizações dele na matéria não movimentam em nada a sua vida espiritual. Ele não aprende nada. Muito pouco. Né? E aí vem os pescadores de homens para tirar a gente da matéria. Vamos pescar esse cara aqui, ó. Ô meu filho, existe uma coisa além aqui, eu puxar você para fora da água. E o que o peixe faz quando você tira ele da água? Ele volta, ele é doidinho para voltar para a água. Né? Então quando nós somos tirados da água, ou seja, das materialidades, né? Nós queremos enfiar a cabeça dentro da água de novo. O Noé se escondeu, ele fez a arca, ele entrou dentro da arca e fugiu da água. Né? O Moisés ele separou o mar, né? E deixou o mar para um lado, a água de um lado do outro e passou no meio. Ou seja, não teve contato também não, fugiu da matéria. Jesus não, ele pisa na água, ele fala assim, não, água, beleza, manda ver. Né? Jesus ele enfrenta a vida material. Jesus ele trabalha, ele relaciona, ele convive. Né? E o que Jesus faz? Ele fala assim, olha, me sigam. E aí nós vamos entender o Pedro tentando seguir Jesus nas águas. Como Pedro vai andando nas águas, aquilo ali é um fato real, tá? Mas é um fato que tem um símbolo por trás. Somos nós tentando seguir o Cristo. E aí quando vem as dificuldades da matéria, né, que são as ondas, o que é que acontece? A nossa fé abala, nós afundamos na água. Aí vem Jesus e puxa, sai meu filho. Né? Vida material não é só isso não. Vida material não vai te afogar não, para. Né? Porque quando Pedro teve medo, ele afundou na água. Ou seja, na vida material. E Jesus estava andando por cima. E o Pedro queria ser igual a Jesus. Pedro é a gente, né? Pedro representa a gente. Pedro é o cara mais legal de todos. Né? O Pedro representa a gente. O Pedro queria ser... O Pedro falou, não, quer ser igual o mestre. O mestre está andando na água, eu quero andar também. Vou andar. Estou andando. Já cheguei. Estou chegando, Jesus. Jesus falou, então vem, meu filho. Vem cá. Né? E o Pedro tentou. Os outros não tentaram, não. O Pedro foi. Nem o João Evangelista desceu lá e tentou andar, não. O Pedro foi. Só que chegou num ponto... Né? As ondas o assustaram. Porque o Pedro não tinha o quê? Experiência. Precisava de tarimba espiritual. Mas aí o que acontece? O mestre estava lá. Porque no momento que eu quero e que eu me movimento no bem, Jesus está lá. O Pedro não dava conta ainda. Olha que interessante. O Pedro não dava conta como não deu conta. Mas Jesus falou, você quer, você vem, que eu vou te ajudar. E o Pedro foi, andando sobre as águas. E Jesus foi lá e o quê? Puxou ele. Falou assim, você afundou? Preocupa não, que eu estou aqui para te ajudar. Nós vamos tentar de novo depois. Né? Sem crítica. Só falou para ele, te faltou fé. Te faltou entender, né? Fé raciocinada, saber o que é vida material, meu filho. Compreende que a matéria é só instrumento para o espírito. Continuando, né? E aí ele fala aqui, ó, a terça parte das criaturas que viviam no mar morreu, ou seja, quem está vivendo debaixo da matéria, né? Dentro da energia aqui, ó, do gástrico, né? Da raiva, do ressentimento. Né? Problemas gástricos estão muitas vezes ligados com materialismo. Tá? O que é ser materialista? É só gostar de dinheiro? Não. Tá? Materialismo é muito mais profundo. Né? É quem só valoriza as questões da vida aqui em detrimento do espírito. Então a pessoa fica com raiva, fica ressentida, fica amargurada. Tudo isso trabalha o chakra gástrico. Aí vai ter úlcera, vai ficar enfesado. Né? Isso nós estamos só na segunda trombeta. Hein? E a terça parte das naus pereceu. As naus são os barcos. Né? Então o barco não está bem ancorado ali, ó, afundou nesse negócio aí. Ó. Né? Ou seja, aqueles que estavam tentando andar sobre as águas, né, que estão na nau, no barco, se não prestar atenção, afunda. Matéria é brinquedo, não. A matéria é o mundo da neblina. Né? Lembra lá do Espírito falando para Alcione no livro Renúncia. Você vai encarnar no mundo nevoeiro. Cuidado aí, minha filha. Você vai chegar lá, ó. Na hora que você estiver lá, você vai esquecer quem que você é, hein? Você vai estar encarnada. Você vai querer ir para outro caminho. O caminho que você precisa, né, não é o da matéria, não. É aqui, ó. Você tem que voltar para cá. Né? Então muita gente, mesmo na nau, muitas vezes afunda. Né? E nós precisamos estar conscientes disso. Essa é a mensagem do Apocalipse.
né? Será que Simão Pedro reencarnou de novo? Deve ter reencarnado, mas nenhum nome famoso, tá? Porque a gente sabe que o Pedro, a única reencarnação famosa que ele teve foi a de Simão mesmo. Depois ele não reencarnou. Deve ter reencarnado, tá? Mas ele não foi nenhum personagem famoso que a gente vai falar, ele foi o fulano de tal. Não se tem esse tipo de informação, tá? Então, assim, ao contrário do João, né, que voltou... Mas, assim, você olha assim, até mesmo os outros, né? O João Evangelista veio numa encarnação famosa, que é o Francisco de Assis, né? As outras ninguém sabe. Se bem que ele que é um espírito igual a ele é de 1000 anos mesmo, né? O Paulo de Tarso voltou como Martinho Lutero, depois também silêncio, né? Os outros nem isso a gente sabe. Então, assim, o Pedro deve ter reencarnado e trabalhado para Jesus, né? Mas, né, na humildade, na simplicidade, ninguém sabia. O Pedro tá aí, ó. Quem que é aquele? É o Pedro. Ninguém sabe, né? Quietinho. Né? Os espíritos de luz fazem isso muito. É do praxe dos espíritos de luz, né? Ou seja, da etiqueta dos espíritos iluminados, não aparecer. Só aparece quando Jesus manda. Você vai ter que aparecer, ele precisa que você dê exemplo. Aí vem um João Evangelista e nasce como Francisco de Assis. Beleza, o mestre que mandou, né? Sim, problema gráfico normalmente são energias são, segundo Lucas, tá? Pegando Lucas aqui. Problema gástrico tem muito a ver com emoções fortes que não são trabalhadas. Raiva, ressentimento, amargura, né? Então, nervosismo, né? Vão colimar em problemas gástricos, né? Ou seja, energias mal trabalhadas, né? De raiva, muita ódio, raiva, né? Não necessariamente sempre ódio e raiva. Pode ser uma mágoa, pode ser uma amargura, pode ser uma grande tristeza, né? São emoções negativas fortes, né? Agressividade, elas vão para o chakra gástrico, né? Então, assim, na mediunidade, tanto é que se fala que antes da reunião mediúnica não é bom você comer demais, porque você pode vomitar, né? Porque a energia pesada vai toda para o chakra gástrico, aquela energia dos espíritos na reunião, muitas vezes vai para o chakra gástrico, né? E a coisa flui. Por que pessoas mais velhas gostam de beijar? Você foi bispo na última encarnação, né? Quem gosta de beijar a mão dos outros quem gosta de dar a mão pra beijar, né? É da igreja católica lá. Às vezes você foi padre na última encarnação, tem essa energia. Né? Eu tô brincando, tá, gente? Pode ser isso? Pode, mas eu tô brincando. Mas o que pode ser? Pode ser um hábito de pessoas idosas, né? Muita gente idosa tem esse hábito. O Chico Xavier tinha esse hábito, ele beijava a mão de todo mundo. É uma questão cultural, pessoas mais velhas, é um hábito social, né? Ou pode ser também que eles vejam em você foi eclesiástico em alguma encarnação, você foi padre, bispo, alguma coisa assim, andou dando a mão demais para os outros beijar, e eles sentem essa vibração, você beijar a mão desse cara também, né? Isso aí às vezes é a história espiritual que nós temos guardado, né? Mas eu não sei não, eu tô teorizando aqui, tá, meu amigo? Né? Então pode ser isso. Dom João? Quem que... Não entendi. Foi Dom João. Quem que foi Dom João? Não entendi. Kátia, explica melhor que eu não entendi essa afirmativa aqui não. Vamos continuar? Então tá, né? E o terceiro anjo, vamos pro terceiro. Deixa eu ver se a gente tem tempo pro terceiro aqui. Ó. Nós temos tempo pro terceiro, olha só. O terceiro anjo tocou a trombeta. E caiu do céu uma grande estrela. Olha que interessante. Caiu do céu, hein? Lembra lá, vamos usar os conceitos. O céu é a consciência, né? Uma grande estrela, né? A arder como facho, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela é Absinto. E a terça parte das águas converteu-se em absinto, e muitos homens morreram por causa daquelas águas, porque se tornaram amargosas, né? Olha que interessante. Ah, não, Dom João VI e Dom Pedro não tem nada a ver com Dom João VI, não. Dom João VI é um coitado desequilibrado, coitado. É um espírito muito simplório. O Pedro já é um espírito iluminado lá na época de Jesus, lá, e saiu da encarnação dele vitorioso, né? São dois espíritos totalmente diferentes, né? O Dom João VI é só mais um companheiro aí iludido pela própria vaidade aí, como muitos outros que envergaram o poder transitório da Terra, né? Deus o abençoe de que ele esteja aí, encarnado ou desencarnado. Então o terceiro anjo, né, tocou a trombeta e caiu do céu uma estrela. Olha que interessante, né? Ah, sim, pode ser, né? Então a estrela que cai do céu, seja alguma coisa, a estrela é conhecimento, é luz que cai do céu, ou seja, sai da nossa consciência. E ela cai aonde? Na terra. E ela cai sobre a terça parte dos rios, das fontes e das águas. Olha que interessante, parece uma coisa negativa, mas não é. Eu vou explicar por quê. A estrela é o conhecimento, o céu é a consciência. Então a estrela que cai do céu, nas águas, né,
é o que? Uma mudança de consciência sobre a nossa vida material, que é o chakra esplênico aqui, ó, né? Controla os nossos hormônios, controla aqui a nossa vida, o básico, né? O pessoal chama de esplênico, né? Que está aqui no nosso pâncreas, né? Que controla o nosso metabolismo, né? Então esse chakra aqui é o terceiro chakra. Mas o que acontece? Quando ele está em equilíbrio, a nossa questão biológica funciona melhor. Tá? E aí o que acontece? A estrela que cai do céu é o conhecimento espiritual vindo para a vida material. Lembra que nós despertamos? Então caiu uma estrela do céu, caiu uma estrela na Terra. Ou seja, o conhecimento vai cair e ela cai nos mares, nos lagos, e a terça parte, ou seja, a nossa vida material, ela começa a ser tocada pelo Espírito. Olha só, né? E o nome da estrela é Absinto. Absinto quer dizer profundo e amargo. Por que é profundo e amargo? O absinto, eles falavam que era a bebida que os deuses bebiam, né? Uma das, tinha a ambrosia, né, que os deuses gregos gostavam, o absinto era o que o deus da morte tomava, o Thanatos, né? E o que aconteceu? O absinto, ele representa o crescimento espiritual, porque ele é amargo. Por que é amargo? Porque a gente sai da ilusão, a gente desperta. O absinto, quando a estrela cai na água, né, olha onde que ela cai aqui, ó. A terça parte das águas converteu-se em absinto e muitos homens morreram por causa daquelas águas. Por que morreram? Porque as verdades espirituais começam a vir para o plano físico. E tem gente que não quer viver as verdades espirituais, eles preferem morrer. Então, quando a estrela cai na nossa vida, ou seja, os conhecimentos espirituais começam a entrar nas nossas questões cotidianas. Eu começo a trabalhar, mas com visão, eu sou um espírito eterno. Eu começo a me relacionar, mas com conhecimento. Olha, eu sou imortal. Estou aqui reencarnado. Eu começo a viver em família, mas lembrando, olha, eu sou um espírito aqui encarnado com vários, né? Nós temos que fazer, né? Essa família tem que fluir para o bem. Eu não sou o dono disso aqui. É mudança. E essa mudança, né? Para quem não está preparado, é muito mais amarga. Por quê? Porque as pessoas querem viver na ilusão. A matéria é como um foco de prazer, né? Tem um texto muito interessante no Evangelho segundo o Espiritismo que chama-se A Verdadeira Dor, né? E nesse texto, né, o Espírito fala do sofrimento, da dor, né? E ele fala que sofrimento e dor aos olhos dos Espíritos é tudo aquilo que a gente acha que é felicidade. Ele fala assim que o verdadeiro sofrimento, né, dentro do conceito do amigo espiritual lá no Evangelho, é o ópio do esquecimento que nós buscamos com tanta ansiedade. Ou seja, o verdadeiro sofrimento é a nossa vontade de fugir das realidades da vida, nos entupindo de vícios, de prazer momentâneo. Isso que é sofrer, né? E por isso quem desperta desses prazeres, dessas ilusões, é como se bebesse uma água amargosa. A vida material parece que perde a graça. Ah, não. Quer dizer então que tudo que eu estou lutando aqui é passageiro? Eu não quero saber disso, não. Quer dizer então que todo o meu dinheiro eu vou ter que desencarnar, deixar isso aqui para os outros? Não, não quero saber disso, não. Não quero falar de morte comigo, não. Falar de doença comigo, não. Né? São mecanismos de fuga. Por quê? Porque a pessoa sabe que aquilo vai acabar um dia e ela quer fugir dessa ideia o tempo todo. E quando esse conceito introjeta, é amar. Mas é bom, porque liberta, porque desperta. Né? Nós temos que lembrar que a vida material é passageira. Por mais que eu goste de tudo que eu tenho aqui na minha casa, uma hora eu vou ter que dar tchau para tudo isso aqui. Ó. Tudo, inclusive pro meu corpo físico. E eu vou levar apenas aquilo que eu carrego na minha intimidade, no meu coração. Né? E isso é amar. Mas isso é uma estrela que caiu na terra, conhecimento espiritual. Desceu do céu, né? Mas é amar, tá? Vamos lá para o quarto anjo. O quarto anjo, né? Qual que é o quarto chakra? Né? É o chakra cardíaco. Coração, sentir, né? O chakra cardíaco. O quarto anjo, cadê? Estou até perdendo aqui, ó. Tocou a trombeta e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas. Olha que interessante, né? Sim. A vida nos forçando a abandonar os nossos preconceitos, as nossas ilusões. Né? E na verdade não é a vida que força a gente vai escolher abandonar porque a gente despertou. Né? É o despertar do espírito. Aqui, ó. Foi tocado, foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, de maneira que se obscureceu a sua terça parte, e o dia perdeu a terça parte do seu brilho, assim como também a noite. Olha que interessante.
né? Então aqui são as questões de sentimento. Os nossos sentimentos estão sem brilho. Quando fala aqui do Sol, das estrelas, né? E da Lua perdendo seu brilho, o que está querendo dizer aqui? E está ligado com o nosso sentir, com o nosso cardíaco, com o nosso coração. Está falando assim que a terça parte das pessoas encarnadas na Terra hoje, de nós aqui, são pessoas que estão apáticas, insensíveis à dor alheia, obscurecidas pelo egoísmo, né? E isso, né, é uma coisa que está acontecendo demais. Estamos indiferentes. Que importa o outro? Se eu estiver bem, que se lasque todo mundo para lá. Muita gente fala isso, né? Tem que cuidar de mim, né? Quem cuida dos outros é o governo, né? Uma vez um companheiro chegou pra gente no trabalho social, né? E falou assim que ele achava que o trabalho que nós fazemos está muito errado. Quem tem que fazer é o governo. Quem devia revoltar e obrigar o governo a dar a cesta básica lá para os pobres lá. Você tá achando mesmo que a gente tivesse revoltado, sai do que batendo panela aí, brigando com os outros aí, a cesta básica ia aparecer lá? Não ia nada. Porque é a responsabilidade de todos, não é do governo. Quem colocou o governo lá fui eu. Ah, mas eu não votei no fulano ciclano. É o reflexo da maioria. E só vai mudar quando a maioria modificar a sua forma de pensar, né? Porque eu reclamo do governo, mas eu peço aquele meu amigo que tá na prefeitura para me passar na frente lá num determinado processo. Eu reclamo do governo, mas eu peço para aquele amigo meu que é fiscal fazer vista grossa para o meu estabelecimento, né? Então, é um momento que nós estamos vivendo de indiferença. A terça parte da lua, das estrelas. E olha que interessante, não só a luz no campo do sentimento, também o nosso conhecimento. Nós estamos abilolados, nós não estamos acreditando em nada. Nós estamos vivendo debaixo do que os outros estão falando, dos fake, das falsidades, né? Eu estava falando isso com o pessoal outro dia. A gente pega qualquer notícia que passa pra gente e repassa pra todo mundo, sem nem saber se aquilo é verdade ou não. Ah, me dá, né? E aí, às vezes, a gente passa bobagem, que a gente nem lê, né? E a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque nós somos responsáveis pelas imagens mentais que criamos no outro. Ou seja, se eu receber uma notícia falsa e passei para frente, eu me torno responsável por aquilo também. Corresponsável, né? Porque vida espiritual é responsabilidade e não passividade. Não se evolui passivamente, só se evolui ativamente. O bem, ele é feito com ação ativa. O mal, ele é feito por passivo. Ou seja, eu não vou dar nada para ninguém. Eu não sou responsável por ele, não é meu filho. Fiz o mal. Porque a inatividade é o mal. A ação é sempre o bem. Ação positiva, é claro, né? Ação, né, de auxílio, de ajuda. Então vamos lá, né? E então o dia perdeu seu brilho. Tem meia-noite. Por quê? Porque é apatia, né? Eu vivo só pra mim aqui, no meu mundinho aqui. O mundo, que se dane o mundo aí, ó. Não me chama Raimundo, né? Que alguém resolve lá, se eu estiver bem aqui. O André Luiz era assim, né? Ele fala lá no livro Nosso Lar, quando ele estava encarnado, né? Depois ele aprendeu a duras penas a mudar, né? O André Luiz, para ele, se a família dele estivesse bem, não precisa mais nada não, que o mundo se explodisse para lá, né? Se ele estivesse bem na sua posição social e econômica dele lá, sendo paparicado, rico, cheio de dinheiro, e a família dele aparentemente feliz, porque ele queria mais era aparência mesmo, então tudo bem que o mundo morresse amigo, que acabasse em fogo, né? Como diria o Nero, né, quando morreu, né? Diz que o Nero, quando ele foi matar ele, né, a guarda pretoriana foi matar ele, né, estava escondido. Ele falou assim, ó, que grande artista o mundo tá perdendo, né? Que o mundo acabe depois de mim. Tipo assim, eu morri, acabou, que o mundo termine também. É o egoísmo, né? Tá aqui. Depois, ouvi a voz de uma águia. Né? Olha que interessante, a voz de alguém que voa, que é rápido, né? Que voava pelo meio do céu. Aves também são um simbolismo do pensamento, das ideias, né? A qual dizia em alta voz: ai, ai, ai dos habitantes da terra, por causa das outras vozes dos 3 anjos que vão tocar a trombeta. Ainda falta 3, hein? Né? Então tá aqui, ó, cardíaco, falta aqui, ó, laríngeo, frontal, coronário. Ai, 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 por que ele tá falando isso? Porque é hora do negócio sacudir. Né? Não é ai, ai, ai que vai sofrer, não, tá? Nada que a espiritualidade faz, nada que Deus faz é pro mal, pro bem. Né? Só que como nós somos acomodados, qualquer movimentação pra gente já é desespero. Nós não queremos sair do nosso
do nosso lugar comum, né? Nós não queremos sair da nossa zona de conforto. E a espiritualidade está doidinha para tirar a gente da zona de conforto. Não que você acha que deu tudo certo, é algo que a espiritualidade fala assim, não, meu filho, sai dessa aí, você precisa evoluir. Você precisa aprender outras coisas, larga esse trem da matéria aí. Né? Não que você está para realizar todos os sonhos da matéria, é que o negócio vai mudar tudo. Né? Então é isso, amigos. Nós terminamos aqui, né, o capítulo 8 do Apocalipse, né, como a gente tinha comentado. Na semana que vem nós iremos, né, para o capítulo 9 do Apocalipse. Né? Nós vamos falar do quinto e do sexto anjo, né, que fala sobre aqui, ó, nosso chakra laríngeo, nosso chakra frontal. Vai ser o tema da nossa próxima reunião, do nosso próximo encontro. Alguém tem alguma questão, alguma dúvida? Né? Nós temos aqui 4 minutos para encerrar a live. Né? Se alguém tiver alguma questão para colocar aí, né? Se não tiver, nós vamos pedir a Jesus para nos abençoar, né? Pedir a espiritualidade amiga aí para favorecer a nossa caminhada nesse momento aí. Né? Lembrar os amigos a gente fazer preces uns pelos outros, é muito importante. Né? Nós estamos vivendo esse momento aí de transformação, né? A pandemia acontecendo. Mas fiquem tranquilos, tudo isso vai passar porque tudo está nas mãos do Cristo. Né? Jesus está à frente, Jesus está no comando e o amor dele nos movimenta. Jesus está com a gente, surpresa. Né? Vamos perder a esperança nem a fé não, porque o mundo está nas mãos do Mestre e ele sabe o que faz. E ele se movimenta com amor. Né? Nós vamos deixar o vídeo salvo aí no GTV. Né? Vamos fazer uma pequena irradiação agora, uma prece. Né? Quem quiser ir mentalizar alguém que ama, que está precisando, ou a si mesmo. Né? Vamos lembrar que quando nós doamos, nós recebemos. Né? Então vamos fazer uma prece aqui para a gente terminar as atividades aí da nossa noite. E se Deus quiser, né? Sim, fazer um resumo? Fazemos. Né? Nós falamos, né, das trombetas, né? Das primeiras 4 trombetas, que representam os nossos centros de força, ou seja, as nossas dificuldades. Né? A primeira delas em relação à nossa luta com a sexualidade, com as questões da sexualidade. Depois a nossa luta com as questões da matéria. Né? Depois o nosso despertar diante, né, da nossa caminhada evolutiva aqui, né, sabendo que a matéria, quando ela estiver equilibrada, ela vai ser um instrumento do nosso crescimento. Né? E no final, a 4ª trombeta fala de uma alertiva sobre, né, a nossa indiferença. Né? Porque a lua, o sol, né, o conhecimento real, né, as estrelas, elas perdem o brilho para aqueles que se tornam indiferentes à dor, ao sofrimento alheio. Né? Então, seria basicamente isso. Tá bom? Então, vamos lá, elevar o nosso pensamento a Jesus, pedindo a espiritualidade amiga que possa nos envolver nas melhores vibrações de paz e de amor. Divino Mestre, estende as tuas mãos a cada um de nós, para que possamos, através do pensamento e do afeto, distribuir os recursos da tua bondade. Permite, Senhor, que cada um de nós se converta no instrumento do teu amor e que possamos levar paz, entendimento e esperança em teu nome a todos os que precisam. Conforta, Senhor, o nosso coração, atende a nossa solidão com a tua presença amiga. Permite, Divino Mestre, que possamos sentir ao nosso lado a presença dos amigos espirituais que nos amam e que nos acompanham nas jornadas da vida. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, né, voltamos na terça ou na quarta, né, com o nosso estudo de mediunidade, né, na quinta com o estudo de Evangelho. E muita paz aí, muita luz a todos. Né? Fiquemos com Jesus e uma boa semana, com muito trabalho, com muita paz, com muita afetividade para todos. Muito obrigado e boa noite a todos.